Vimos bastante sobre Lutero, vamos repetir alguma coisinha aqui, né? Quando o Frederico, eleitor da Saxônia, sequestra Lutero, porque ele é condenado primeiro pelo Papa, depois ele é condenado pelo rei. Ele não tinha escapatória. Ele viveu a vida inteira debaixo de temor, qualquer hora a polícia podia chegar para prendê-lo e queimá-lo. Ele viveu a vida inteira assim, né? Frederico, eleitor da Saxônia. Por quê? Porque o grande império sacro, romano, germânico, tinha um rei que era o Carlos V, rei da Espanha. Hoje ficou só a Espanha, os outros países ficaram independentes, mas antes era um país só. Ele mandava em tudo aquilo. Ele era eleito pelos governadores das regiões. A região da Saxônia tinha um governador chamado Frederico Sábio. Por isso, eleitor da Saxônia, porque ele elegiu o imperador. E ele era admirador de Lutero. Ele não queria que Lutero fosse queimado vivo. E quando o rei decreta a condenação de Lutero, porque ele não retratou, o Frederico não concordou. Então arrumou uma carruagem, sequestrou o Lutero de caminho de Worms para Wittenberg e levou para o castelo do Frederico, de Waterburg, e lá deu o nome para ele de Jorge, senhor Jorge. Então ele deixou a barba crescer, tudo, né, para disfarçar. Todo mundo pensando que o Lutero estava morto, e o Lutero estava lá traduzindo a Bíblia, que só existia em latim e grego, né? Latim era a Vulgata do Jerônimo, e grego era a língua universal, né, como é o inglês hoje. E o povo não lia essas línguas, então o povo não tinha acesso. Aí ele traduz para o alemão. O alemão era... A Alemanha era uma porção de etnias, cada um falava a sua maneira, não existia uma língua alemã. Então a língua alemã ela parte de Lutero. E ele traduz para uma linguagem bem popular, bem fácil. Por isso que eu gosto muito dessa Bíblia, NTH, nova tradução da linguagem de hoje. Porque a Bíblia clássica é só para acadêmicos, dificílima de entender, traz termos complicadíssimos. O que Lutero fez para facilitar a divulgação da fé? Pegou os hinos que ele compunha e colocou em músicas populares conhecidas. Eu não conheço nada de alemão, mas conheço de português. Português tem uma canção popular muito conhecida. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a tua... O que Lutero fez? Meteu letra cristã nessas composições. Músicazinha cantada nos botecos, essas coisas todas, né? Todo mundo gostava, porque já conhecia a música popular, né? Até que ele fez o Castelo Forte, baseado no Salmo 46, né? Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Mas a maioria das músicas dele era música popular, coisa comum, coisa do povo, coisa simples, né? E com isso ele foi adquirindo muita credibilidade e popularidade na Alemanha. Então Lutero preconiza a reforma na Alemanha, Ulrichs Zwinglio em Zurique, Calvino em Genebra, Knox na Escócia e o rei Henrique VIII, por conveniências pessoais, sem conversão, na Inglaterra. A Patrícia já falou um pouco dele no livro de Atos, nós vamos falar mais quando chegar na hora da reforma inglesa. Vamos ver aqui agora. Período de vida de Lutero, 83 a 46. Nasceu em Asleben, na Alemanha, filho de camponeses, né? Quando ele chega a Wittenberg, ele já era professor doutor, né? Ele foi fazendo os cursos, fez doutorado, se tornou professor na faculdade de Wittenberg, que foi fundada pelo Frederico da Saxônia. Então ele vai ser professor lá. E lá, como professor, ele dá Salmos, ele dá Gálatas e ele dá Romanos. E quando ele vai estudar Romanos, ele descobre que aquele Deus
católico medieval que ele tinha na cabeça, punitivo, vingador, com 3 dentes assim, pronto para furar o cara, não era isso. Era um Deus de amor, um Deus que deu seu filho para que todos aqueles que olhassem para o filho tivessem perdão de pecados. Aí ele apaixona por Deus. Ele tinha ódio de Deus antes. Ele era um padre, um monge agostiniano, que celebrava missa, mas tinha ódio de Deus. Aí ele se converte, né? Então, quando ele se converte, chega na Alemanha, enviado pelo Papa Leão X, Johann Tetzel, o vendedor de indulgência, né? E esse sujeito vendia para as classes mais pobres, porque as classes mais entendidas não são tão induzidas a essas coisas, né? São as pessoas mais simples. Então o Lutero via as pessoas naquela pobreza, aquela escassez, aquela miséria, comprando perdão de pecado. E aí ele revoltou com aquilo. Como o único sistema que tinha de debate universitário na época era aquela proposição de teses, ele faz 95 proposições para debater na universidade. Como era o dia antes do dia de Todos os Santos, que ia ter missa e todo mundo ia frequentar a catedral, então ele põe na porta da catedral, para que no dia seguinte, 31 de outubro, 1º de novembro, é dia de Todos os Santos, dia que eu nasci, né? Meu nome era Irani dos Santos. Aí quando eu terminei o primário, que foi preciso de tirar uma certidão, Irani dos Santos, Morena, mulher. Aí tive que construir um advogado para mudar, e falei, tira esse dos Santos também. Aí tirou o dos Santos. Eu não sabia que um dia eu ia converter, né? Não sabia. Mas dia 1º de novembro é dia de Todos os Santos. Então, dia 31 de outubro, ele prega na porta, né, porque o povo ia entrar na catedral. E o pessoal gostaram tanto daquelas proposições que levaram para Gutenberg para imprimir e espalhar. Aquilo espalhou igual fogo na pólvora na Europa. Como já havia aquele descontentamento todo, aquela insatisfação, o povo agarrou naquilo, né? Não, foi tudo pensado direitinho. 1520. Ele chama a bula do anticristo, a bula que o Papa mandou. Bula é o nome dos documentos papais, é chamado de bula. É um decreto, né? O Papa faz um decreto convocando ele para ir a Roma, né? Para se retratar das heresias. O sujeito naquela época que era acusado de heresia, também era acusado de ser endemoniado. Vamos supor que o Filipe foi acusado de heresia. Se eu desse comida para o Filipe, eu estava sendo conivente com um herético, endemoniado, porque eu também estava endemoniado. A crença era essa. Ninguém podia aproximar, tocar, favorecer, ajudar um sujeito que era acusado de heresia, porque o sujeito estava possuído por demônio. A Joana d'Arc participou de uma guerra contra a Inglaterra. A Joana d'Arc tinha 20 anos, o exército não admitia mulher, então ela vestiu de homem. E ela foi capturada pelo exército inglês e foi acusada de ser bruxa, queimada viva. Por isso hoje ela é uma heroína da França, né? Porque ela foi queimada viva como bruxa. Porque o único jeito de expurgar o demônio era queimar. Então eles pegavam o sujeito e queimavam vivo, porque aí o demônio saía, né? Vocês estão vendo as crendices? Por que eu falei sobre espiritualidade? Porque aqui está o fundamento de toda crendice. Está na chamada espiritualidade. Tem um assunto que se fala mais em igreja do que santidade. Só que a santidade que fala na igreja é uma santidade ascética, uma santidade exterior, uma santidade sem comprometimento da vida, só de feitos externos para ser visto. Não é a verdadeira santidade. É uma santidade que não soma para gerações futuras, que não deixa legado, que não é produtiva. A verdadeira santidade, ela produz algum benefício para a humanidade, né? A santidade falada da igreja, não. É só um mero ascetismo, né? Uma prática religiosa. Em 21, Lutero é convocado para a cidade de Worms,
onde o imperador Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, estaria presente, junto com um enviado do Papa, o cardeal Eck. E o cardeal deu a oportunidade para Lutero. Você nega suas heresias ou não? Lutero também quis argumentar. Não tem argumentação. Ou sim ou não. Aí ele pede 24 horas para pensar. Eu não sei por que ele pediu 24 horas para pensar. Porque ele tinha convicção que ele ia ser queimado vivo, porque até aquela altura não tinha nenhum que não tivesse sido queimado vivo. Aí depois de 24 horas ele volta e diz, né, aquilo que nós vimos escrito, né, de acordo com a minha consciência eu não posso confiar em papas, em concisos, porque eles já contradisseram muito, eu confio nas escrituras, se vocês me provarem pelas escrituras eu nego, se não eu não nego o que eu creio que eu tenho pregado, que eu tenho ensinado, né? E aí então o imperador o condena, né, à morte, e ele ser queimado vivo também. Aí é nesse momento que os soldados, aqui está a palavra soldado, mas não era soldado, né? Era os cupicha do Frederico, leva ele para o castelo de Wittenberg, né? E ele fica lá praticamente um ano, quando ele traduz o Novo Testamento para o alemão. Mais tarde o resto da Bíblia também traduzida, né? E aqui as duas dietas de Spira, né? A de 26, o norte seria luterano, o sul romano. Dentro daquele princípio, o governador determina a religião do seu governo. O governador é reformado, o povo é reformado. E isso não foi respeitado, em 29 caiu por terra e os reformados protestaram, né? E receberam o nome daí até hoje, né? Hoje, para as pessoas não usar o termo protestante, porque é carregado, é pejorativo, então usa o termo evangélico. Só que nos Estados Unidos, evangélico é outra coisa. Tem o evangeliquez lá, né, que o evangélico é um sujeito assim desleixado. O verdadeiro cristão autêntico é o reformado. Entendeu? Evangélico é tido quase como uma seita, né? Cheia de trejeitos, cheia de uma porção de coisa, né? Então o nome evangélico nos Estados Unidos não é muito bem visto, como aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito bem visto. Aqui as pessoas, sou evangélico, sou evangélico. Mas o nome realmente verdadeiro é reformado. Você é um cristão não romano, mas um cristão reformado. O Zwingli, que nós acabamos de ver, né? O irmão falou que o Zwingli era bem mais inteligente que Lutero, né? Era um humanista e que ele promove a reforma na cidade de Zurique. Por que nós estamos falando de cidade? Porque naquela época era cidade-estado, cada cidade era totalmente autônoma. Cada cidade tinha seu governo, tinha seu mando, tinha tudo, era totalmente autônomo. Não é como hoje, que é o Estado. Toda aquela cidade que estão dentro do Estado tem que ser sujeito ao governador do Estado. Naquela época, não. A cidade é que era a unidade, não era o Estado. Então, cada cidade determinava o seu rumo, o seu destino, né? Então, Zwingli era a cidade de Zurique, na Suíça, e ele também promove a reforma simultânea com Lutero na Alemanha. Eles concordaram em tudo, exceto na ceia, porque o Lutero conservava a teologia da Idade Média. Na Idade Média, cria que o pão virava o corpo de Cristo e o vinho virava o sangue de Cristo. Daquele momento em diante, já não era mais pão e vinho, era o corpo e o sangue, a carne e o sangue. E Zwingli não, falou, não, isso aqui é representativo. E nesse ponto os dois não concordaram, então deram costas um para o outro. Lutero e Zwingli não somaram na reforma. Eles ficaram adversários porque não concordaram nesse ponto, né? Até hoje vocês sabem que a teologia romana diz que na hora da celebração da Eucaristia, o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Chama doutrina da transubstanciação.
Isso é um absurdo, isso é uma crendice total, né? Cientistas já pegaram, né, o pão consagrado, examinaram, era farinha de trigo. Já pegaram o suco de uva, examinaram e era suco de uva, ou vinho, né? Hã? Transubstanciação. É o nome da doutrina católica, transubstanciação. Que os elementos mudam de substância na hora da celebração. Né? Os países nórdicos, chamados Escandinávia, todos adotaram a fé reformada, norte da Europa. Antes de continuar, é interessante esse aspecto. Os países em que a autoridade determinou, apoiou, incentivou, transformou reformado e continua até hoje. Os países que a autoridade não autorizou, não apoiou, continua católicos até hoje. Que coisa tremenda, né? Deus submeter a autoridade do homem, mas Deus submete. Os países do Sacro Romano Germânico Império, governado pelos Carlos V, eles começaram a rebelar contra a Espanha, começaram a fazer guerra e se tornar independente. A Holanda e a Bélgica faziam parte do Império, elas não existiam como país. A Holanda teve apoio dos líderes, Nicolau Durand de Villegagnon e alguns outros, se tornou reformada. A Bélgica continuou na Espanha. Até hoje, a Bélgica é católica e a Holanda é reformada. Até hoje, 500 anos depois. França. A França também passou por um processo de reforma tremendo. Né? Lefebvre era um sacerdote e começou a anunciar a justificação pela fé. E houve uma conversão muito grande na França, inclusive Calvino, que vai fazer a reforma em Genebra, era francês, nascido na cidade de Lyon. Né? Mas a Catarina, uma rainha católica que já não estava mais no poder, estava já jubilada, mas ainda existia muita influência, ela determinou que no dia 24 de agosto de 72, dia de São Bartolomeu, fizesse uma matança de reformados. E mataram milhares de reformados. Entraram nas casas, pegaram, mataram e jogaram pela rua. Né? Ficou conhecida, né, esse massacre como o massacre dos huguenotes. O que é huguenote? É reformado. O nome reformado em francês é huguenotes. Então ficou conhecido como o massacre dos reformados, dos huguenotes. Mataram até o ministro da Marinha da França, chamado Gaspar de Coligny. Gente importante. Foi um massacre, uma matança gigantesca, que não foi só em Paris, foi em todo o país da França. Então, a reforma não prosperou na França. A França hoje é um país católico. A França já foi líder do mundo. Quem que é a França hoje? No ano que eu entrei no colégio, tiraram o francês e botaram o inglês. Porque até aquele ano, todo mundo era obrigado a falar francês. Então, todo mundo que tinha colégio falava... né? Aí tiraram o francês e botou o inglês. Então, daí para frente, passou a estudar inglês. Porque a França perdeu a sua hegemonia mundial. Ela perdeu a fé e perdeu também a importância. Grandes descobertas foram feitas na França. Por exemplo, o efeito da radioatividade. Pierre Curie, Marie Curie, foram franceses. Uma porção de descobertas foram feitas na França. Só que a França caiu no descrédito. Países Baixos abraça a fé reformada. Inglaterra, rei Henrique VIII, ele vai promover a reforma na Inglaterra. Foi um fato interessante. Pietra está aí hoje, não? A Pietra sabe o nome das 6 esposas do rei. Um rei com 6 esposas está convertido ou não? Então o rei não converteu. Mas por interesses políticos,
Ele já tinha até escrito contra Lutero. Aí ele, então, se torna, né, reformado por benefícios próprios. O que é que o rei fez? Ele se desligou de Roma e criou uma igreja no país dele, que ele era o chefe. Se o país é anglo-saxão, como que chamou a fé que ele criou, a igreja que ele criou? Anglicana. A igreja anglicana, até recentemente, os oficiantes usavam batina e as mulheres usavam hábito. Até recentemente. Alguns lugares já não usam mais, outros ainda continuam usando, né? Por quê? Porque ele criou uma reforma, pseudo-reforma. Ele era o chefe, para ele fazer o que ele quisesse, e a liturgia continuava romana. Aqui foi os sucessores do rei, né? Foi o filho dele, Eduardo VI, né? E o líder religioso chamado Thomas Cranmer, né? Que foi os preconizadores, né, da igreja anglicana. Então vamos agora às 6 mulheres do rei. Casou-se com a viúva do seu irmão, Catarina de Aragão, filha ou sobrinha, alguns livros da filha, outros da sobrinha, não, tia, de Carlos V, aquele poderoso que condenou Lutero à morte, da Espanha, né? Então ele queria divorciar dela, mas o Papa dependia da Espanha, que eram os países católicos, né? Portugal e Espanha, os reis católicos, Isabel, né, e Fernando, né, reis de Castela e Aragão. E então o Papa jamais ia autorizar o rei divorciar da mulher. E ele queria divorciar da Catarina porque ela só teve uma filha mulher, alguns outros abortos, mas não teve filho homem. Ele queria um filho homem para sucedê-lo no trono. Então o que ele faz? Manda matar o embaixador que ele mandou pegar o divórcio, o cara não conseguiu, né, pegar o divórcio, ele mata ele, e proclama uma religião inglesa, o anglicanismo, né? Agora nós vamos ver a relação das mulheres dele aí. Ana Bolena diz que ele era amante da irmã mais velha de Ana Bolena. Ana Bolena era uma cortesã da corte, uma adolescente, uma gatinha, né, muito bonitinha, e ele apaixona pela menina. Então, para casar com ela, ele tinha que se livrar da Catarina, que era a viúva do irmão, que ele ficou com ela 20 e tantos anos casado. Ele desfaz o casamento e casa com Ana Bolena. Logo em seguida, ela é acusada de incesto e de adultério. Então, o que ele faz? Condena à morte. Então, 3 anos após o casamento, 1536, ele assassina Ana Bolena. Casa com Jane Seymour. Essa faleceu de parto quando Eduardo VI nasceu, né? Ela falece de parto. Diz que foi a paixão da vida dele. Diz que Jane Seymour era muito bonita. Como ela morre, ele casa com Ana de Cleves. Ana de Cleves era uma princesa da Alemanha. Naquela época sempre fazia entre as cortes, né, as casas reais, os palácios, né, de um e de outro para fazer o casamento. Foi aquilo que fez com que Salomão casasse com tanta gente, né? Ele casava com as princesas, filhas dos reis daqueles países vizinhos, né, para ele comandar tudo. Era busca de poder, né? Então ele casa com Ana de Cleves. Ana de Cleves era uma adolescente, né, 18, 20 anos por aí. E fizeram um desenho dela para ele ver. Na época não existia Photoshop, mas o artista foi habilidoso e fez o desenho de uma moça bonita. E a Ana de Cleves, além de ser feia, ainda era toda cheia de marca, de cicatriz de varíola. E quando ela chega para o rei diz que ela fedia. Então, 6 meses depois, ele faz o divórcio e manda a Ana de Cleves embora. Não. Depois ele casa com Catarina Howard, que também é condenada por adultério e é condenada à morte 2 anos após, 1942. Né?
Então ele manda assassinar 2 das suas esposas sob acusação de adultério. Ninguém sabe se realmente era adultério ou não, mas como quase todas eram muito novinha, e o rei já velho, gordo, o rei ficou obeso, viu? Cheio de mania, começou a ter uma porção de doenças, vivia gemendo, enfermo. Aquelas moças não davam importância para ele, né? E não, o rei era vaidoso. Aí ele casa com a última das esposas, que morre depois dele, Catarina Parr. Era o 3º casamento dela, mas essa já era mais madura. Ela já soube suportar, entender o rei e não foi condenada à morte, né? Ela era uma moça muito rica, e o rei cresceu o olho na riqueza dela. O rei, né, não devia, mas cresceu o olho na riqueza dela. E ela não teve opção, teve que casar porque normalmente, naquela época, reis não poderiam ser contrariados. Se o cara quisesse, tinha que fazer. Diz a história que essa Catarina Parr não queria nada com ele, mas ele se encantou com ela, com a riqueza dela, e ela não teve opção, teve que casar com o rei, né? Ainda bem que o rei morre logo, né? 50 e poucos anos ele já morre, né? Obesidade mata cedo, viu? Quer viver muito, viva magrinho. Gordo morre cedo, né? O rei morreu cedo, né? Fica a dica. Então nós vemos aí 3 Catarina, 2 Ana e 1 Jane. Então para você gravar 6 esposas do rei é muito fácil, né? É 3 Catarina, 2 Ana e 1 Jane. A Maria Tudor era filha de quem? Catarina de Aragão, extremamente papista, é o termo que eles usavam na época, né? Extremamente papista. Ela sucede Eduardo VI. Na época de Eduardo VI, Thomas Cranmer avança com a reforma na Inglaterra. O Eduardo VI morre logo em seguida, morre bem adolescente. Então a Maria, que é a segunda, que era a primeira filha do rei, mas era mulher, o Eduardo, sendo o segundo, era homem, assumiu o trono, né? Então a Maria promove uma contra-reforma, mata gente que dá gosto. Calcula-se que mais de 300 pessoas foram martirizadas pela Maria. Ela pega o cognome de sanguinária. Ainda bem que ela só reina 3 anos e morre. Mas ela mandou matar, mandou exilar, mandou fazer uma porção de besteira, né, para impedir a reforma, porque ela era papista, né, e o reino estava virando reformado. Ela não queria isso. Depois dela, quem sobe ao poder é Elizabeth. Elizabeth era filha de quem? Ana Bolena. Eles, como a mãe tinha sido morta, condenada por adultério, eles diziam que Elizabeth não era digna de ocupar o trono da Inglaterra. Ela tinha uma prima que era a rainha da Escócia. Elizabeth era feia. E a prima rainha da Escócia, a Maria, era muito bonita. Se vocês for ver o filme hoje, eles ainda fazem assim. Eles pegam uma atriz bonita para representar a Maria da Inglaterra, da Escócia, e pegam uma feia para representar a Elizabeth. E na sucessão, a Maria era muito mais próxima do que a Elizabeth para assumir o trono. Então a Elizabeth morria de medo da Maria. E a Maria era pá virada. Né? Católica da pá virada, fazia, acontecia, teve uma porção de maridos, uma porção de coisa, e ela foi exilada da Escócia. Então ela pega abrigo na Inglaterra. Só que a Elizabeth, com medo dela assumir o trono, esse negócio de trono é um negócio terrível, um negócio de poder. Eu sempre digo, se o Bolsonaro tivesse aposentado, não estava sofrendo tanto como está sofrendo hoje, né? Porque poder é um negócio do capiroto, viu? Poder é uma coisa do capiroto, né? O que mente, o que trapaceia, o que
cria de narrativa para poder prejudicar as pessoas pelo poder. Então a Maria vem se exila na Inglaterra. E Elizabeth diz o seguinte: enquanto você ficar sem se movimentar, sem se expressar, você vai continuar viva. Aí um dia acusou a Maria de alta traição e mandou matar. Elizabeth, ela governa a Inglaterra quase 50 anos. Nessa época do anglicanismo, surgiu uma facção na Inglaterra muito fiel, muito temente a Deus, que depois mudaram para os Estados Unidos, e nós vemos nos filmes do faroeste, como que era a vestimenta das mulheres dos filmes, nas carruagens do faroeste. Quem que lembra? Quem que lembra? Vestida muito bem composta, manga comprida, saia comprida, aquilo é dos puritanos. Exatamente, aquilo é dos puritanos. Esse grupo surgiu na Inglaterra na época do anglicanismo. Eles queriam uma fé verdadeira, sem papismo, sem modismo, sem interferência. Só que eles achavam que Elizabeth ia apoiá-los, e Elizabeth não os apoiou. Elizabeth preferiu manter o trono. Aí eles, desgostosos, foram para a Holanda, depois vieram para os Estados Unidos, no navio Mayflower, e aí fundaram as 13 colônias, né? Deles surgiu batistas, congregacionais e uma outra igreja moderna. Não, presbiteriano é outro ramo. Se algum batista falar para você que surgiu de Ana Batista, você fala para ele: você nunca estudou história, meu sujeito, você é um ignorante. Porque quem deu origem aos batistas foram os puritanos dessa época, né? Então a rainha Elizabeth permanece moderada para permanecer no trono, não casa também para não compartilhar o trono com nenhum outro governo externo. Ela ficou conhecida como a rainha virgem, né? Porque ficou solteira, morreu solteira. Elizabeth nunca se casou. Agora vamos para a reforma na Escócia rapidinho. A reforma na Escócia é essa que justamente a irmã falou agora, os presbiterianos. Presbiteriano vem da palavra presbítero, do grego, que é velho, que é a igreja comandada por velhos. E o sistema não é tem um nome, esqueci agora. Batista, todo mundo vota. Aquele piseiro de gente votando. Presbiteriano, só os representantes. Eles escolhem alguns representantes velhos, por isso presbítero, e os representantes votam. E só comunica, a congregacional, só comunica para a congregação o que foi a decisão, né? Então, o John Knox era um capelão, participa da guerra com a França vence a guerra, prende ele e bota ele numa galé. Galé é aqueles navios que os remadores ficavam no porão remando. Knox fica 1 ano e 9 meses no porão remando, depois ele é liberto. Aí ele vai para a Inglaterra. Quando chega na Inglaterra, a Maria Sanguinária estava matando o crente. Ele foge para Genebra. Aí ele vai ficar com o Calvino. Lá com o Calvino, ele aprende a reforma calvinista, a reforma presbiteriana. Aí ele retorna para a Escócia, e lá ele funda a igreja presbiteriana na Escócia, que a rainha era a prima de Elizabeth, a Maria, né, católica. E o Knox se torna uma autoridade muito reconhecida na Escócia, e o Knox era extremamente radical. Primeiro, ele não admitia governo de mulher. Ele escreveu um folheto, essa aberração de governo de mulher. A Bíblia não apoia governo de mulher. Segundo, a Maria fazia baile e dançava a noite inteira, a rainha, né?
Aí ele excomungava essa rainha de tudo quanto é maneira nas suas pregações. E o povo dava mais crédito no Knox do que na rainha. A rainha, certa vez, diz: eu tenho muito mais medo da língua do Knox do que de um exército. Porque o Knox era terrível. Então ele consegue implantar o presbiterianismo na Escócia e torna oficial. Esse presbiterianismo da Escócia é que influencia a Inglaterra, porque os dois países são colados, né? Influencia. Só que a Inglaterra só aceitava igreja episcopal. O que é a igreja episcopal? É uma igreja governada por bispos. A igreja presbiteriana não tem bispo, ela é governada por presbíteros. Tem o presbítero docente e o presbítero regente. O presbítero docente é o que ensina, é o pastor, o pregador. E o presbítero regente é aquele que administra, que cuida dos negócios da igreja. Princípios da reforma da Escócia: fé bíblica. Vocês viram que entre Zwingli e Lutero eles tinham posições diferentes. Lutero, tudo que a Bíblia não proibia, ele fazia. Zwingli não. Tudo que não estava na Bíblia, ele não fazia. E está na Bíblia não poder comer carne na quaresma? Não. Então ele fez um churrasco de salsicha. São coisas diferentes. O Knox era extremamente bíblico. Única regra de fé e prática. E isso ficou conhecido na história como sola fide. Sola é somente e fide é fé, né? Daí vem fideísmo, vem fidelidade, todos vêm de fé, né? Essas 5 solas da reforma, elas foram compostas bem recentemente, baseado nos princípios que os reformadores estipularam. Então, compuseram. Se der prazo, um dia nós vamos mostrar aqui para vocês as 5 solas. Sola Escritura, sola Gracia, sola Fide, solus Christus e soli Deo Glória. Diz que essa última é de Calvino, as outras 4 é de Lutero, né? Fé racional sem dogmas e sem ídolos. Nós até hoje não conseguimos essa aqui. Os dogmas mais ou menos e o ídolo também mais ou menos. O que é o tipo de ídolo hoje da igreja evangélica? Vem cá, Alexandre. Irmãos, venha ver o grande homem de Deus, vai fazer milagre, vai fazer cura, uma salva de palmas para ele. Esse é o ídolo evangélico. Não, a idolatria não acabou. A idolatria está aí. Está de uma maneira... Olha a expressão, grande servo. O que é servo? É escravo. A palavra doulos do grego deu servo e deu escravo. É escravo. Como que o escravo pode ser grande? Né? Grande é mager e pequeno é mini. Mager deu magistério, deu magistrado, são os grandes, né? Mini deu ministério. Você quer ter um ministério? Diminua. É mini. Você quer ter um ministério? Esvazie de si mesmo. Quer ter um ministério? Permita que ele cresça e que você diminua. Fé pessoal, acesso direto a Deus sem mediador. Todos os santos, Maria e essas coisas, tudo eram mediadores. A palavra diz que nós só temos um mediador, Jesus Cristo. Não tem nenhum outro mediador. Fé espiritual, espírita não letra, ou ritual, né? Como que as pessoas gostam de rituais, né? Ritual para isso, ritual para aquilo outro, né? Tudo ritual, né? Então, João Knox abominava tudo isso, inclusive roupa papista, né? Ele abominava a roupa papista. A pessoa tinha que usar roupa comum, não poderia. Mas enquanto Calvino faz a reforma numa cidade, Genebra, Knox faz uma reforma num país, a Escócia. A Escócia foi um dos primeiros países reformados do mundo. Aí a carinha do Zwingli e do Erasmo de Roterdã.
O Erasmo de Roterdã também chamava Desidério Erasmo de Roterdão. Por que nós não conhecemos esse cara? Eu botei ele aqui de propósito. Por quê? Ele também era um teólogo, ele também era muito inteligente, ele também era contemporâneo de Lutero, ele também era favorável à reforma. Por que nós não conhecemos ele? Porque ele quis ficar em cima do muro. Ele não quis assumir as consequências da reforma, se levantar contra o sistema, essa coisa toda, né? E ele ficou desconhecido na história. A história hoje aplaude Lutero, que era menos importante do que ele, mas não aplaude ele, ele ficou totalmente desconhecido. Ele é o autor daquele livro Elogia à Loucura, né? Esse é o grande almirante Gaspar de Coligny, que foi morto na noite de São Bartolomeu, né? No massacre lá da França. Esse é o João Knox, o reformador da Escócia, né? Ele era uma trombeta contra o papismo e contra as tradições, né? E ele consegue vitória e consegue implementar como religião oficial da Escócia a reforma. E esse sujeito aí vocês não conhecem. Olha onde ele está. Andando em Edimburgo, eu dou de frente com essa casa. Eu falei, não, essa aqui merece uma foto. John Knox House. Casa de João Knox, né? Aí estava alguém passando, né? Eu, please, take a photo, please. Aí a pessoa tirou a foto minha. Era onde João Knox morou em Edimburgo, né? Na Escócia. Edimburgo era a capital da Escócia, né? Hã? Pietra? Ah. Martim Lutero e João Calvino, né? O João Calvino, quando nasceu, Lutero já tinha 20 e poucos anos. Eles não foram contemporâneos. Eles viveram em épocas diferentes. Lutero na Alemanha, Calvino na França. Calvino abraça a fé na França. Ele tinha um parente, Nicolas Cop, que era reitor da universidade. Então tinha a aula inaugural da universidade e o Calvino, como era um gênio, o Nicolas pede ele, faz uma mensagem para mim, dar de aula inaugural. E a mensagem ficou muito reformada, muito contra o papismo, né? E os dois são obrigados a fugir da França, né? Em resultado dessa mensagem, que descobriram que quem escreveu foi o Calvino. O Nicolas só leu, mas os dois foram pichados e fugiram da França. Você quer agradar a Deus, você vai desagradar o mundo, viu? Se você está vivendo no mundo em paz, tranquilo, porque você não está agradando a Deus. Você está bem mundanizado. Porque todos aqueles que optam pelo reino de Deus, o mundo levanta contra ele. Quem que é o governo do mundo? O diabo. O mundo jaz no maligno, né? Então os dois fogem. Eu vou contar esse pedacinho da história, depois a gente continua nos slides. Calvino queria ficar tranquilo, escrever, ele era intelectual, essa coisa toda. E no caminho tinha uma guerra da França com a Alemanha e ele não pôde passar. Aí ele teve que dar a volta por Genebra. Genebra fica bem na divisa da Suíça com a França. Quando ele chega na Genebra, a reforma já estava começando na Genebra. Tinha lá um pastor chamado Guilherme, um cara fervoroso, evangelista. Vocês conhecem o temperamento do evangelista, né? Eu gosto muito do evangelista na pescaria, né? Nós pegamos um peixe desse tamanho, né? O evangelista pega um peixe desse tamanho. É o mesmo peixe, né? Só que para o evangelista é tudo exagerado, né? E esse Guilherme Farel, que existia lá na Genebra, era um desses caras. Então ele fica sabendo que Calvino estava indo dormir uma noite em Genebra, né? Aí ele vai visitar o Calvino na pensão. Chega lá, faz tudo quanto é argumento para o Calvino ficar lá na Genebra. Ele falou, não, eu não quero isso não. Eu quero estudar a fé, eu quero escrever sobre a fé, eu quero tranquilidade. Quando o Guilherme Farel vê que ele não consegue convencer Calvino, para botar a mão na massa, ele estende o dedão e diz, Deus vai te amaldiçoar com essa
tranquilidade que você quer. Se você não ficar aqui para me ajudar, você vai ver o peso da mão de Deus sobre sua cabeça. Calvino treme nas bases e fica. Então os dois começam a reforma em Genebra. 2 anos depois, o povo de Genebra não suporta o radicalismo deles. Genebra era uma cidade assim, licenciosa, promíscua, mundana, adultério corria frouxo, né? Aí expulsam os dois. Aí eles vão embora e o Papa manda um mensageiro para Genebra para trazer Genebra de volta para o catolicismo. E naquela época as disputas eram feitas em praça pública. Cada um falava e o povo escolhia por aplauso. Até para governo, tudo era feito assim, não é esse sistema de eleição que tem hoje, não. Né? Esse cardeal que o Papa mandou chamava-se cardeal Cajetano, e o cara era bom de... Ninguém contradizia o Cajetano lá em Genebra. Aí eles lembraram, tem aquele sujeito que é muito preparado, vamos buscar ele de volta, Calvino. Né? Aí já tinha expulsado ele. Aí manda chamar Calvino, e Calvino faz as exigências. Eu quero tantos de trigo por ano, eu quero tantos litros de vinho por ano, eu quero aluguel de casa, eu quero mais isso, dá tudo o que ele queria. E ele volta. 2 detalhes interessantes. Ele chega na igreja, a igreja de São Peter, e diz, onde é que nós paramos? Paramos no versículo tal, então hoje nós vamos continuar no versículo seguinte. E pega o cardeal Cajetano e bota no... E o cardeal Cajetano nunca mais volta. Né? Genebra se tornou a sede da reforma na Europa. Quando Calvino foi para lá, Genebra tinha 12 mil habitantes, logo em seguida passou a ter 30 mil habitantes. Ela se tornou o centro de refúgio de todo mundo perseguido. Tinha um médico espanhol, o cara que tinha descoberto a pequena circulação. Nós temos 2 circulações, uma do corpo inteiro, o sangue sai do coração, roda pelo corpo inteiro e volta para o coração. E temos uma pequena circulação que é do coração para o pulmão, do pulmão para o coração e depois para o corpo inteiro. Esse médico tinha descoberto essa pequena circulação. E esse médico era antitrinitariano. Ele era unicista. Ele preconizava só um Deus, não Pai, Filho e Espírito Santo. E ele foi condenado pela Inquisição na Espanha a morrer na fogueira. Aí ele chega na Genebra, Calvino pregando trinitarianismo e ele unitarianismo, os dois desentendem, aí Calvino executa a sentença dele. Aí mete o cara na fogueira e o cara é queimado. Essa é a mancha na biografia de Calvino até hoje. Tem um tal de Bielê que escreveu 12 volumes sobre Calvino. Né? A única mancha na história de Calvino foi essa, né? Dele ter mandado queimar o cara vivo. Né? Na época isso era moda. Né? Quando nós lemos na Bíblia que José foi para a prisão do rei, quem que é que estava lá na prisão junto com José? Os ministros do rei. Por quê? Só tinha prisão para gente muito importante. O resto, o que que fazia? Matava. Então era comum matar. Não era como hoje, direitos humanos, essa coisa toda, né? O bandido tem muito mais vez do que a vítima. Não existia isso não. Naquela época cometeu crime e morria. Né? A pena, a condenação era a morte. Né? Eu trouxe para vocês aí um assunto que causa muita polêmica hoje, que foram inventados pelos discípulos de Calvino e Armino. São os 5 pontos do Calvino. Eu não vou descrevê-los agora, mas em inglês eles dão o nome de uma rosa que é tulipa. Tulip, né? Total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, faltou um I ali, ó. Tem um I ali, ó. Irresistível e perseverança dos santos. Eu não vou falar sobre eles agora.
Os arminianos, discípulos, alunos de Jacó Armínio, na Holanda, levantaram esses 5 pontos de fé, dizendo o seguinte: o homem nasce com vontade livre, ele pode escolher Deus ou Satanás. À primeira vista é verdade, mas se você for examinar um pouquinho, você já viu alguém que nasce crente? Ou todo mundo tem que converter? Então o homem não nasce com vontade livre, ele tem que converter. Ele nasce escravo do mal, escravo do diabo. Então o povo começou a não concordar muito com esses pontos do Armínio. Eleição condicional. Ele dizia o seguinte: Deus pré-conheceu as pessoas, Deus pré-conheceu o sujeito, por isso então determinou que ele convertesse. Né? Terceiro, expiação universal. Todos serão salvos pelo que Cristo fez na cruz. Esses dias alguém me perguntou, por que está escrito aqui que é para muitos e não é para todos? Porque a Bíblia diz que é para muitos, não é para todos. Né? Não é para todos, é para muitos. A graça pode ser resistida. Há pouco tempo alguém publicou um livro, né? Deus, o caçador do céu. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: quando Deus tem um propósito de alcançar uma pessoa, vou usar um exemplo para vocês entenderem. Um Saulo de Tarso, inimigo, religioso, cruel, violento, matador, Deus encontra com o cara de qualquer jeito. Isso chama graça irresistível. Quando Deus quer, ninguém impede. Mas os discípulos do Jacó Armínio diziam: não, a graça pode ser resistida. Eu posso estar sentindo a graça e eu resisti ela a vida inteira. E o último ponto: podemos cair da graça. Agora vocês vão descobrir o quanto de arminiano existe por aí, né? Se você não fizer isso, levanta, por favor, irmão. Se você ficar usando calça comprida, você vai perder a salvação. Quem já ouviu essa frase? Vou sentar, obrigado. São aqueles que acham que depende das obras para obter a vida eterna. O que Cristo fez não tem valor. É como se Cristo não tivesse vindo ao mundo. Aquilo que ele disse na cruz é uma mentira. Está consumado, está feito, está acabado, está pronto. Isso é uma balela. O que importa é o que eu faço. Onde está a raiz disso? A gente tem que raciocinar para entender onde está a raiz disso. Está no ego, na presunção, na soberba, na vaidade. É você que quer ser. Entendeu? Isso não é santidade, não. Não tem nada a ver com santidade. Os arminianos dizem que sim, é santidade. A mulher tem que ter cabelo comprido, roupa comprida. Só não diz língua comprida, né? Não, isso é vaidade, isso é orgulho, é soberba, é querer aparecer. De cá está os pontos do Calvino. Vou um pouco mais para... Os remonstrantes é o nome que se deu aos discípulos do Armínio. Aqueles que preconizavam aquelas coisas que nós acabamos de ver. Né? Armínio viveu no ano de 1560 a 1600. O Sino de Dort, na Holanda, ou Dordrecht, que apresentou os 5 pontos de Armínio, foi no ano 1620, 20 anos depois da morte do Armínio, e mais de 100 anos depois da morte do Calvino, ou quase 100 anos da morte do Calvino. Então isso tudo foi feito por discípulos, não foi feito por eles, né? Nesse concílio lá de Dordrecht, na Holanda, os arminianos foram derrotados, considerados heréticos, perderam as suas igrejas e foram exilados por 6 anos. Então a ideia é o seguinte: o arminianismo acabou? Não! Porque tem muito mais arminiano do que calvinista. Porque o arminianismo alimenta o ego, o eu das pessoas. E o calvinismo alimenta o esvaziamento das pessoas.
Esta doutrina já havia sido apresentada por Pelágio no ano 410 depois de Cristo, quando ele veio da Bretanha para Roma, né? E depois ela foi apresentada por Erasmo de Roterdã, nós vimos já a foto dele, né? No ano 1520, na época que Lutero estava preconizando a reforma, né? O Erasmo de Roterdã também apresentou essa ideia. Qual ideia? Que a salvação depende de mim, que a santificação depende de mim, que tudo depende de mim. E Cristo, onde que fica com isso? Precisamos de Cristo. Nós santificamos por nós mesmos, nós salvamos por nós mesmos, nós perseveramos por nós mesmos, nós vamos adquirir a vida eterna por nós mesmos. Por quê? Porque se tudo depender de Cristo, fica sem graça para mim, né? Qual a minha importância? Nenhuma. Né? A questão, alguém abre para nós Efésios 2:1 e outro abre Romanos 9:16. Nós temos que ler isso na Bíblia. O primeiro que achar, leia. Delitos. Delitos é crimes. Então, Efésios 2:1 diz que Deus nos deu vida porque nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos crimes. Então, foi Deus que nos deu vida. Não foi o meu esforço, não foi a minha santificação, não foi o meu rigor ascético, não foi a minha espiritualidade, foi Deus. O próximo, Romanos 9:6. Nós sabemos, exatamente, é isso mesmo. Nós sabemos o que diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ela acaba de ler, tudo isso depende de Deus, não depende de nós. Então Deus é soberano. Mas o homem, através dessa doutrina de arminianismo, isso não é muito falado, né? Inclusive, quando você vê alguém falando arminianismo, calvinismo, né, você pensa logo, esse cara é teólogo, né? Porque o povo não sabe. Eles fazem isso, mas não sabem. Vocês já viram que a grande maioria de cristãos são arminianos. Como arminiano? A prática é arminiana. Mesmo que o cara nunca tenha ouvido falar esse nome. Eu chego no Mackenzie, o professor está dando uma aula, né? E fala assim, aponta para mim e fala assim, você que é arminiano. Eu falei, mas que é isso? Eu nunca ouvi falar nesse nome, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Eu falei, não precisa. É o estilo. Todos nós temos a tendência de ser carnais, egocêntricos, presunçosos, aposentar a Deus e assumirmos o trono. Isso é arminianismo. Lógico. Agora vamos voltar lá. Os pontos do Calvino. Depravação total. Né? Todos nós nascemos inclinados para o mal. Vocês já viram uma criança pequenininha morder no seio da mãe e sair sangue? Quem ensinou para ela fazer isso? Eu brinco com o pessoal lá do projeto. Dá uma nota de 100 na mão de vocês e soltar vocês, vocês vão lá para o semáforo da esmola. Todos riem, porque ninguém vai fazer isso. O que eles vão fazer? Algum mal. Porque a tendência do homem é praticar o mal. Porque ele nasce totalmente corrompido, contaminado, escravo de Satanás. Esse é o primeiro ponto do calvinismo. Segundo, eleição incondicional. Eleição é escolha, né? É Deus que determina. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz que todo mundo será salvo. Diz que muitos serão salvos. Muitos. Muitos serão salvos. Porque a eleição é incondicional. Deus determina e pronto. E é Ele que determina. O ponto mais difícil do Calvino é esse terceiro. Expiação limitada. Nós, naturalmente, cremos que Cristo morreu por todos. Mas o terceiro ponto de Calvino não, diz que só morreu para os escolhidos. Não foi vocês que me escolheram, eu que vos escolhi, vos nomeei para que vades e deis
fruto. João 15,16. Calvin dizia que Deus morreu para os escolhidos. Aquele que não foi escolhido, Deus não morreu por ele. Graça irresistível, já comentei a questão do apóstolo Paulo, né? Deus, quando se propõe a alcançar uma pessoa, ela não tem para onde correr. Tudo que ela fizer, vai ser como o governador Ambrósio, né? Era governador da cidade de Milão, vai assistir o funeral do bispo, alguém grita Ambrósio bispo, no outro dia o cara vira bispo. Quem está por detrás de tudo isso? É Deus que faz todas as coisas. Colossenses diz, Ele é que opera em vocês, né? Tudo, né? Filipenses diz o querer e o efetuar. Tudo depende de Deus. Mas essa escola de pensamento diz que não, é o homem que determina tudo. É o homem que coordena, que dirige, que determina. Não, jamais, né? A questão mesmo do Joaninha lá, né? Responder o que Deus chamou. Acabou. O que aconteceu? Não adianta. Chamou, está chamado. Chamou, está chamado. E o último ponto, perseverança dos santos. Será que Deus é menino? Será que Deus é incapaz de manter alguém salvo? Se Ele salvou, está salvado. Ainda bem que a Larissa pregou, né? Falou, está falado, né? Porque salvou, está salvado. Acabou. Eu fiz letras quando era acadêmico de medicina, para aprender português, para não ficar conjugando verbo errado. E a nossa turma era 50 alunos, 48 mulheres e 2 homens. O outro homem era Antônio, um batista caído da fé. Eu fui batendo o olho dele dizendo, Antônio, você é irmão, que maravilha. Ele falou, gostaria que não fosse, mas não tem jeito. Minha cara me condena. Porque aquele que está salvo, ele pode estar na lama, pode estar de qualquer jeito. Você fala que absurdo. E eu te digo, o Filipe tem um filho, o Noah. O Noah se levanta contra o Filipe, rebela contra ele, vai para o mundo, toma droga, vai para balada, vai para boate, vai para V8, pinta o avesso. E um dia o Noah aparece no laboratório e tira o sangue. É o sangue do Filipe ou não é? É aquilo que Deus faz. Conversão não é uma capa, uma camisa de futebol que você bota do Flamengo, bota do Vasco, bota do Corinthians, bota do São Paulo, não. Conversão é uma transformação de dentro para fora. Aquele que Deus converte não tem jeito nunca mais de reverter. Não tem como voltar atrás. Por isso que não se perde salvação. Isso é doutrina de homem, dizendo que você perde a salvação, que a salvação depende de você, é você que permanece. Não, você pode permanecer na igreja, permanecer nos costumes, mas a vida eterna depende de Deus, porque o homem não tem vida eterna. Nós estamos vendo pincelada só de alguma coisa, né? Vocês vão ter que estudar. Próximo domingo eu recolho o trabalho de Lutero, viu? Quem não trouxer é 0, viu? É 0. Hã? É individual. Cada um vai ter que assistir o filme e fazer o resumo. Ué, vocês não estão... Eu não sou esse cara assim tão ruim quanto parece, eu sou um pouquinho pior, viu? Vocês não estão aqui para aprender? Como que vocês querem aprender? Ué, bota o filme lá e vai ver o filme, né? Para aprender é sacrifício mesmo, é luta, né? A Igreja Católica não ficou satisfeita com a reforma. A reforma fez um buraco na Igreja Católica. Então o que eles fizeram? Uma contra-reforma. Fizeram uma contra-reforma. Reuniram na cidade de Trento, na Itália, durante 18 anos para fazer uma contra-reforma. Então, procuraram se distanciar da reforma o máximo que puderam. O que fizeram? Primeiro, fundaram os jesuítas. O que é jesuíta? Um sujeito chamado Inácio de Loyola, no ano de 1534, criou uma ordem militar para evangelizar o mundo. Tiveram aqui no Brasil, fundaram 100 número de escolas no Brasil.
Não existe nada melhor para evangelizar do que a escola. Por quê? Porque desde pequenininho você vai fazendo a cabeça do sujeito. Quando ele cresce, está de cabeça feita. Até hoje, a igreja de Roma tem um sem número de PUC por aí, né, essa coisa toda, porque é feita a cabeça, né, na escola. Então os jesuítas fundaram muita escola, evangelizaram muitos índios. Os índios não conseguiam entender o idioma, eles faziam teatro. Um dos jesuítas mais famosos do Brasil foi o padre Antônio Vieira. Fazia teatro, essa coisa toda, escrevia poesia, declamava as poesias, né, e estava evangelizando. Eles queriam combater os reformados. Foram extintos pelo Papa Clemente XVII, em 1773, e no Brasil e em Portugal eles foram expulsos pelo um decreto do regente de Portugal, o Marquês de Pombal. Os jesuítas foram expulsos do Brasil. Desenvolveram uma perseguição ativa, matar de 20 a 70 mil pessoas, com a chamada Santa Inquisição. Aqui no Brasil não teve muito impacto, porque eles pegavam as pessoas e levavam para matar em Portugal. Então aqui no Brasil o pessoal não sentiu muito a Inquisição, porque não era morto aqui, era levado para matar lá. Uma das coisas terríveis que eles fizeram, o índice de livros proibidos, entre os quais a Bíblia. Segundo, criaram uma Bíblia católica, colocando todos os livros apócrifos. Enquanto a Bíblia reformada tem 66 livros, a Bíblia da Contra-Reforma tem 73. Se alguém te perguntar por que a Bíblia católica tem 73 livros, apesar que eles escreveram livros apócrifos ou deuterocanônicos, porque eles não fazem parte do cânon. Foi criado nessa época para distinguir. Criaram alguns termos também. Por exemplo, os reformados falam orar. Então, qual o termo que eles criaram? Eles são proibidos de falar orar, viu? Tem que falar rezar, né? Criaram uma distinção de termos também. Então, hoje você sabe. O cara dá uma entrevista na televisão. Se ele falar orar, ele é convertido. Se ele falar rezar, ele é romano. Uma porção de outros termos. Foi criada uma porção de coisa para distanciar da reforma, porque eles estavam perdendo muito campo. A reforma causou um buraco muito grande no romanismo. Então fizeram essa contra-reforma, né, do Concílio de Trento. Deixa eu ver se tem mais algo. Esses jesuítas se tornaram missionários no Novo Mundo, nas Américas, também no Oriente. Foram para o Japão, foram para o Oriente, Ceilão, uma porção de países, né, e lançaram a fé católica por lá. Eu disse a vocês que eu fiquei com um colega filipino, lá em Singapura, e o catolicismo da Filipina é totalmente diferente do catolicismo do Brasil, porque é um catolicismo reformado. E aqui no Brasil é um catolicismo da Idade Média. Amém. Está em cima do horário, né, Maria? Eu sou rigoroso com o horário.